Vamos pertinho. A paz do Senhor, igreja. Tem gente feliz com Jesus aqui nessa tarde? Dá um sinalzinho assim com a sua mão, quero ver. Aleluia. Deus é bom o tempo todo Ele é bom, amém? Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo de número 23. João, você deve ter aí, você deve ter aí o novo banner. Eu te mandei também no WhatsApp agora, qualquer coisa. Aí se puder já projetar o banner da próxima campanha. Queridos, hoje nós estamos finalizando a campanha Intensificando a Busca e Conquistando em 2024. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, antes vamos ler a palavra de Deus. E hoje nós vamos, num primeiro momento, é como se aquilo que vai ser lido gerará em você algumas perguntas. Porque a gente, às vezes, pedagogicamente, a gente acaba sendo um tanto quanto óbvio, né, em algumas coisas. Quando a gente vai por um caminho que exige um pouco mais de uma construção de pensamento para chegar até aquela solução, ou aquilo que a gente entende que deveria ser a resposta, parece que a gente tem um pouco mais de o que quer dizer isso, por que isso, qual é a razão disso, né? Aí você me avisa, Simone, a hora que tiver aqui atrás de mim aqui o banner da nova campanha. Quem encontrou, diga amém. Mateus 24. Já está aqui, já? Mateus 24, então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Pergunta 1. Pergunta 2. E que sinal haverá da tua vinda? E pergunta 3. E do fim do mundo? Então aqui são 3 perguntas aqui, que são escatológicas, que levaria muito tempo para a gente meditar em cima disso. Se constrói nesse texto e em outros textos essas respostas, mas a gente percebe aqui que nós temos 3 grandes demandas, né, que estão afligindo o coração deles. Verso 4, Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, na primeira fase do que ele está dizendo aqui, ele fala de engano, fala de guerras, de rumores de guerras, de fome, de pestes e de terremotos. Fala de que muitas pessoas serão enganadas, é o início do fim, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Isso é a primeira parte. Na segunda parte, verso 9 a seguir, ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, na segunda fase, traição, morte, ódio, engano, aumento da iniquidade, frieza do amor, novamente falando sobre engano também, e todas essas coisas trabalhando para nos derrubar. E aí no verso 13, que é o verso que nós escolhemos para essa campanha: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos todos no 3 juntos falar isso? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim.
E a terceira fase, aí ele fala da profecia de Daniel, quando virdes a abominação da desolação, tal, e etc. Ele fala para a gente cuidar e orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno, estando 2 no campo, estando 2 no telhado e assim por diante. Na quarta fase ele fala sobre os falsos cristos, novamente. Muitos vão dizer que o Cristo está aqui, que o Cristo está ali, e se possível enganarão até os escolhidos, que é o verso 23 até o verso 28, mas ele fala para a gente, fiquem atentos, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e vai para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Na quinta fase ele já começa a falar dos sinais da sua vinda, conta algumas parábolas aqui de como que tem que estar a nossa percepção e a nossa atenção. E no final ele vai trabalhar o resultado desse momento, dizendo, especialmente do verso 44, ele diz: por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Queridos, o que nós temos aqui, um pouco em todo esse contexto, é o resumo do que Jesus está dizendo como serão os últimos dias, como algumas coisas teologicamente a gente acredita que já aconteceram, dependendo da linha teológica, outras vão acontecer, e nós não vamos aqui discutir teologia escatológica. Mas antes de entrar no assunto, eis aí a nossa campanha, que eu considero uma das mais importantes do ano, no mês de dezembro, a partir da semana que vem. É hora de a gente entrar em gratidão. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Você tem motivo para agradecer a Deus por 2024? Amém, Jesus. Amém ou não amém? Está fraco esse amém. Então, queridos, a partir da semana que vem está proibido pedir. É tempo de agradecer. E não se surpreenda se no meio da gratidão Deus abrir uma porta ou te abençoar, porque faz parte do caráter do seu Deus. Ali tem as campanhas que nós fizemos esse ano, e agora vamos bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Voltemos então para esse contexto. Esse contexto então trata dessas situações que acontecerão no momento, talvez, se hoje, eu não sei o que você está passando, não sei como que estão as coisas dentro da sua casa, no seu coração, seu emocional, a sua saúde, eu não sei como você está, mas Deus o sabe. No entanto, o que se propõe aqui nesse texto é como se fosse o pior de todos os momentos, o pior de todos os cenários. O momento final chegou e agora as provações piores virão. E a grande pergunta para nós é: se a gente muitas vezes não está conseguindo suportar o que estamos vivendo agora, suportaríamos um momento como esse? Será que a gente tem estrutura para algo nessa dimensão? Vocês viram que na segunda fase que nós lemos ali, fala de traição, de gente entregando familiares para serem mortos, ser odiado pelos outros e assim por diante. Hoje em dia, com alguns probleminhas, às vezes familiares, a gente já deixa o negócio de um tamanho que fica difícil de administrar. Imagine como será nos últimos dias. No entanto, queridos, é nessa dimensão que Deus está nos convidando a gente ser gente firme, ser gente que persevera, ser gente que continua, ser gente que não volta atrás. Por que eu estou trabalhando isso em uma campanha, numa quinta-feira, aonde nós queremos abençoar a sua vida, queremos ver portas abertas, queremos ver você respondido por Deus, queremos ver a sua saúde curada, a sua família restaurada, queremos ver libertação e cremos em tudo isso. E aí vem um texto escatológico desses, fala que conexão tem uma coisa com outra, né? O que isso tem a ver?
que isso tem a ver com os meus problemas financeiros? O que isso tem a ver com as minhas guerras, com as minhas lutas, com os meus problemas que eu estou vivendo no meu dia a dia? Queridos, se eu pensar em qualquer coisa dessa vida, desassociado deste único jeito de viver a vida, certamente eu estou equivocado quanto às minhas necessidades. Se eu te perguntasse hoje quais são as suas necessidades, e se as suas necessidades estão desassociadas desse jeito de enxergar a vida, você pode estar 100% equivocado do que realmente é ou de quais realmente são as suas necessidades, queridos. O que está em risco é muito mais sério. A gente precisa entender que as coisas precisam estar no seu devido lugar, principalmente na esfera espiritual. Se eu digo que sou um cristão e a minha vida não está organizada do jeito que Deus construiu para ser, essa desorganização nunca terá o resultado que a gente espera. Por mais que a gente alcance, por mais que a gente conquiste, por mais que a gente tenha, é igual a zero. A nossa vida, a vida de um cristão, querido, ela está alinhada ao jeito que Deus desenhou para nós. Você conhece os planos de Deus para a sua vida? Você sabe quais são os sonhos de Deus para você? Você conhece os projetos de Deus, o que Ele tem para você? Às vezes é mais fácil a gente falar quais são os meus projetos de vida, quais são os meus sonhos, quais são os meus ideais, o que eu quero, o que eu entendo que é necessidade. E isso é muito arriscado, queridos, porque quando o nosso foco são coisas, e a gente poderia dizer uma casa, um carro, um sucesso, a fama, quem sabe uma questão financeira bem resolvida, quem sabe apenas uma formação, quem sabe até uma família. Todas essas coisas elas são boas, desde que tudo esteja no seu devido lugar. E para as coisas estarem no seu devido lugar, em primeiro lugar está Deus. Se Deus não está em primeiro lugar, queridos, todas as outras conquistas estão em risco. Tudo está em risco. Se Deus está em primeiro lugar, inclusive não ter nada, não nos faz diferença nenhuma. Porque o não ter nada é segundo a perspectiva terrena, mas segundo a celestial nós sabemos que já temos tudo, já temos todas as coisas, todas as riquezas já estão nele, aleluia. Então, se essa parte nos foge da compreensão, talvez a gente não entendeu ainda o que é cristianismo, a gente não entendeu o que é evangelho, a gente não entendeu qual é a proposta de Deus. Deus quer te abençoar, amém. Está dentro da... Se tem alguém interessado em te abençoar poderosamente, é Deus. A pergunta é se Ele consegue nos abençoar, não por causa do seu poder, porque poder Ele tem suficiente, amém ou não amém? Então o que pode impedir Deus de nos abençoar? É quando a bênção pode se tornar para nós uma maldição. É a única coisa que pode atrapalhar Deus de nos abençoar, porque a bênção do Senhor ela é completa, enriquece e não acrescenta dores. Se eu vou viver uma bênção, que eu corro o risco de me perder ou de perder coisas, Deus não está nesse negócio, queridos. Então, quando eu não tenho uma visão escatológica, e uma visão escatológica é do fim de todas as coisas, eu estou vendo o quadro pela metade, e eu estou querendo as coisas pela metade, estou vivendo como vivem as pessoas desta terra que são imediatistas, estão preocupadas com o hoje, com o agora. Deus não pensa assim. Você olha que Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. As demais famílias serão benditas em ti.
Mas Abraão teve 2 filhos, irmão. Cadê a grande nação de Abraão? Deus deixou de cumprir o que faria na vida de Abraão? Deus não fez? E como fez? Porque a visão de Deus não se trata desse ano, nem dos próximos 10 anos. Deus está olhando os teus filhos, os teus netos. Deus está olhando a tua história. Tem gente que vai contar a tua história lá na frente. Deus trabalha com histórias, queridos. E não é só a minha história. Você tem uma história que vai impactar outras histórias. Então o jeito de Deus não é diferente disso. Então eu preciso ter uma visão de começo, meio e fim. Da onde eu vim, porque eu estou aqui e para onde eu irei. Quando esses 2 quadros estão completos, da onde eu vim e por que eu estou aqui, não tem jeito de viver a vida sem querer, desejar, pensar ou fazer a minha meta de vida ou para onde irei. Isso é mais importante do que tudo, porque as realizações aqui dessa terra são passageiras, querido. Pedro disse que a gente vive aqui como forasteiros e peregrinos em terra estranha. Jesus é claríssimo nisso quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. Mas a gente está querendo criar raiz aqui. Sabe o que é triste? É que muitas vezes nós medimos alegria, realização, felicidade, sucesso por resultados terrenos. E é isso que tem adoecido as pessoas. Porque qual é o limite da felicidade, irmãos? Um carro, uma casa, uma família? Quanto na conta bancária? Essa semana estive conversando com alguns amigos, e a gente conversando sobre isso, eu lembrei-me do meu sonho de jovem. Qual era a minha realização? Quando eu pensei assim, o dia que eu chegar aqui eu realizo a minha vida. Qual que era o sonho da minha realização? Um fusquinha e uma meia água. O dia que eu tiver um fusquinha e uma meia água, pronto, zerei a vida, aí pronto, cheguei aonde eu queria. Essa meta já dobrou, já triplicou, já quadriplicou, já não sei em que lugar que chegou, e eu continuo tentando achar um outro lugar. E na terra, quanto mais se tem, a gente percebe que mais se quer. Ou as necessidades, elas aumentam também, né? Porque um tempo se queria só o carro, mas daí você tem que pagar seguros, tem que pagar gasolina, tem que pagar manutenção, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e isso nunca para. Então, quando a gente está tentando colocar realização no plano terreno, sempre será um saco que parece que está furado, irmãos. Sempre vai precisar de mais, sempre queremos mais. Mas se a nossa realização é entender que o Pai é o Criador de todas as coisas, Ele é meu Pai, eu sou seu filho, e essa filiação se estabeleceu naquela cruz, e hoje eu tenho o direito e o poder de ser filho de Deus, e sei que está chegando o dia de viver com Ele eternamente, e lá não há mais dor, e lá não há mais problema, e lá não haverá mais choro, e lá nós não teremos mais essas inquietudes, ansiedades, frustrações, decepções e etc. aqui dessa terra. Então a nossa meta muda, e ali sim nós estamos realizados em Deus, para Deus e com Deus eternamente. Amém ou não amém? E a gente vê isso em gente que tem essa clareza. Você sabe aonde a gente encontra mais essa clareza? Em locais de miséria, aonde a pessoa às vezes não tem tantos sonhos terrenos, porque ela já vive uma miséria já há muito tempo, e aí você vai ver desses lábios muitas vezes sair muito mais a expressão: mas Deus é meu tudo, mas eu sou rico porque eu tenho Deus, a minha felicidade está em Deus, já já eu estarei com Deus, eu não vejo a hora de Jesus voltar, o meu desejo é estar em Deus. E quanto mais as pessoas têm, parece que mais elas querem, e vão se esquecendo dessa grande e da maior promessa, que é a vida eterna. Então, querido, se a gente está querendo construir qualquer resposta de Deus desassociado da nossa identidade cristã, de quem somos em Cristo, é um risco muito grande.
tudo está em risco, inclusive as nossas conquistas. Há uma pergunta de Deus dizendo: o que daria o homem por resgate da sua alma? Ou o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso é seríssimo, queridos, porque a próxima pergunta que a gente deveria fazer é: e o que pode fazer eu perder a minha alma? O que pode fazer eu perder a minha alma? E se isso diz respeito a algum sonho aqui dessa terra, tem alguma coisa errada. E o texto está nos dizendo algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende na perseverança que Deus está propondo para nós aqui, quando Ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos encontrar aqui, queridos, pelo menos uma advertência, um chamado e uma promessa. A advertência para nós está dizendo que nem todos vão perseverar até o fim. Nem todos vão perseverar até o fim. Mas está dizendo aquele que. E se existe aqui aquele que, você pode dar um glória ao nome do Senhor? Você é este aquele que? Você entende isso? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente precisa entender esta advertência e cuidar, para que a gente seja esse aquele que eu e você lutamos para isso. Em segundo, há um chamado de um posicionamento. É como se falasse: aqui está o segredo, aqui está a chave, aqui está uma palavra imperdível, está aqui um selo para isso: perseverança. Ele está dizendo para você resolver o problema, seja uma pessoa perseverante em Deus, na sua vida com Deus. Todas as promessas que Deus tem em sua vida só dependem da sua constância e da sua perseverança. Até porque, queridos, a nossa perseverança e a nossa constância diz muito de nós e do nosso compromisso com Deus, do nosso amor a Deus. Se eu persevero pouco, se eu não sou uma pessoa constante, se eu não fico na posição, o que isso está dizendo de mim? Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Será que realmente Deus está em primeiro lugar? Será que realmente eu entendi que a eternidade é logo ali, está chegando a hora, queridos? E vai chegar num chamado pessoal ou coletivo. O pessoal pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós. Ontem tivemos uma célula, e uma das integrantes da célula, ela disse... terminou a célula, mandou uma mensagem para nós, dizendo que esqueceu de pedir oração pelo irmão, pelo primo, e o primo tinha acabado de entrar na UTI, quando ela saiu da célula já tinha morrido. E você olha, não sei se tinha 40 anos, ninguém entendeu nada, foi de uma hora para outra, a pessoa tinha saúde, dali a pouco estava sem saúde. Você não vê nada nela ali, que você olha no estereótipo, que você olha da pessoa ali, você não vê nada que se diria, parece que ela tinha o risco disso ou daquilo. De uma hora para outra estão hoje num funeral. Então, ninguém sabe qual é o momento da sua senha. Ninguém, todos nós estamos numa fila, que todo mundo está dizendo o tempo todo: pode passar outro na minha frente, né? Isso daí pode me dar o último número, mas não é a gente que comanda. Quem comanda é Deus, e Ele vai chamar essa senha uma hora ou outra. E isso não é preocupação para nós, amém ou não amém? Isso tem que ser glória a Deus, porque está chegando a hora de voltar para casa. Se eu estou alinhado assim, coisas acontecerão aqui, eu vou entender o que Paulo diz a Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 8, quando ele diz que as coisas do presente século não se comparam com o que Deus tem preparado para nós. Não dá para comparar as nossas dores, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas guerras, tudo o que enfrentamos com o que Deus já tem reservado para a sua vida, para a minha vida, aleluia.
é maior, queridos. O que mais a gente vê é gente resumindo a vida a partir das suas dores terrenas. E ficam em crise, não entendendo por quê. Eu posso não saber o porquê você está passando isso nessa terra, mas eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. O céu é logo ali, e essas dores serão nada diante daquilo que Deus já tem reservado para a sua vida. Se isso não for suficiente, não existe mais nada que será. Mais do que estar com Deus eternamente, vocês fazem ideia o que será abraçá-lo? Como que será o nosso primeiro encontro, vê-lo face a face como Ele é? E quem sabe Ele dizer o teu nome, saindo dos lábios dEle o teu nome. A gente faz ideia o que é isso, queridos? Não passa, a nossa mente não alcança tamanha grandeza, mas a gente precisa encher o nosso coração, que existem promessas maiores do que aquilo que estamos passando. E se a gente entende isso, Ele está dizendo para nós que no meio desta advertência, no meio deste chamado, existe a promessa, e a promessa é: serão salvos. Aleluia. Vale ou não vale? Glória a Deus. Então dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Serão salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa promessa vem de Deus. Foi Jesus que disse. Ele está dizendo então que a partir desta atitude de vida, queridos, depende a tua salvação ou não. Olha como isso é grave. Olha como isso é importante. Olha o quanto isso é necessário, é vital. A Bíblia não diz: aquele que orar todos os dias sem nunca cessar será salvo. A Bíblia não diz: aquele que ler todos os dias a Bíblia e tantas outras práticas que temos será salvo. Mas aquele que perseverar vai ser salvo. É lógico que o conjunto da obra está tudo isso dentro. Mas a atitude que vai selar tudo isso é perseverança. E nunca se precisou tanto falar de perseverança como numa sociedade tão inconstante como a nossa. Como a gente gosta e deixa de gostar tão rápido de coisas. Até porque os cardápios estão mudando o tempo todo. A gente gostava até amanhã aparecer uma nova propaganda de algo maravilhoso, que a gente fala: eu até gostava disso, mas agora apareceu uma nova tecnologia, apareceu um novo desenho disso ou daquilo, e a gente já passa a gostar de outra coisa. Eu estava comentando também essa semana como que muda o comportamento. Há um tempo atrás, quando você pensava em comprar um carro, uma casa ou qualquer coisa, era praticamente, fazia parte da índole das pessoas, do caráter das pessoas, comprar aquilo que podiam pagar. Se eu posso pagar, eu tenho o meu Fusquinha que vai durar 15 anos, ou o resto da minha vida, vou comprar essa casa para o resto da minha vida, vou trabalhar nessa empresa para o resto da minha vida. Então a gente pensava assim, e aí você pensava naquilo para sempre, e pensava naquilo duradouro, e que de preferência não ficasse devendo nada para ninguém. Com o tempo, a gente começou a perceber uma mudança nisso daqui. Hoje, por exemplo, se eu te perguntar se você tem carro, se você perguntar para alguém se alguém tem carro e essa pessoa disser que não tem, é capaz de se dizer assim: por que você não tem carro? Vai lá e financia. Hoje virou quase que vergonhoso você não ter, porque é possível ser financiado aquilo que você não tem. Você pode parcelar, você pode dar um jeito. Praticamente é isso. Há um tempo atrás você pensava o seguinte: pode até ser que eu não tenha esse carro melhor, mas eu não tenho dívida. Vocês lembram desse pensamento? E isso era dormir tranquilo. Hoje, tirar a paz para dormir é não ter algo mais, sabe, melhorzinho. Não basta você ter, você tem que buscar uma outra coisa. Eu falei para o pessoal, a minha luta dos últimos meses é essa aqui, ó. Estão vendo? Tem um risco aqui no meu celular, irmão. Eu não sei quanto tempo faz isso, acho que é mais de 6 meses.
E todo dia eu sou tentado a trocar, porque tem alguém falando assim, mas você vai ficar até quando com isso? Rapaz, troca esse celular, faz não sei o que lá. Eu falo, mas dá para fazer tudo aqui, irmão. Dá para fazer tudo, eu consigo fazer tudo aqui. Não tem problema não, a foto continua sendo boa, mando mensagem, leio, faço tudo. Tem que dar uma, né? Vira aqui um pouquinho, vira aqui um pouquinho. Mas a gente é empurrado de uma maneira que se você, de repente, do nada se está comprando. Por quê? Porque disseram para você que você precisa. Como ser perseverante em propósitos, em alvo, olhando para o que deve ser olhado e continuar firme naquela direção. É disso que se trata o texto, porque a gente vai relativizando isso para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a nossa fé. A fé de muitos já não é mais a fé que se tem hoje em dia. E a gente vai achando isso normal. E a gente vai normatizando isso, dizendo, não, é que no passado eu era mais inconstante, eu era mais menino, por isso que hoje eu penso diferente. Será que nós não esfriamos na fé e estamos dizendo que isso é uma virtude? Queridos, o texto está dizendo para nós, e é Jesus que está dizendo, nós precisamos perseverar em cenários que são cenários complicadíssimos, adversos. Porque aqui, a guerra aqui, é a maior de todas que você pode imaginar. Você pode estar enfrentando problema financeiro, você pode estar enfrentando problema conjugal, você pode estar enfrentando problema com doença, pode estar enfrentando problema que for. Mas Jesus está tratando no capítulo 24 do maior problema que acontecerá no último momento, no momento final, chegou a hora decisiva. E agora vamos ver quem tem ou quem não tem perseverança. Por isso, queridos, ainda que às vezes a gente olhe para esse texto e fale assim, tá, mas o que isso tem a ver com o que eu preciso, com a minha necessidade de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque enquanto eu não compreendo o processo da salvação e a necessidade dela, eu estou o tempo todo colocando em risco a minha salvação por banalidades dessa vida. E elas são banalidades não porque elas não têm o seu valor, mas porque elas ocuparam o lugar principal. Qualquer necessidade sua aqui nessa tarde não é maior do que a sua necessidade de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, de ter vida com Deus, de estar ligada ao corpo de Cristo, a fazer parte do reino dos céus. Essa é a primeira, a maior necessidade, queridos. O restante vem a reboque. O restante virá. Deus vai abençoar a tua vida financeira, Deus vai curar tua saúde, Deus vai te abençoar em todas as áreas. Mas primeiro, nós precisamos ter um alto grau de compromisso, de aliança com Deus. Não se trata apenas de estar numa igreja ou numa célula ou em um momento de reunião. Se trata em verdadeiramente dizer, eu sei quem sou em Deus e eu preciso de Deus acima de todas as coisas e buscar a Deus mais do que você busca qualquer outra coisa nessa vida. E veja bem, existem duas maneiras de você perceber isso. Buscar a Deus acima do que você busca qualquer outra coisa. A gente pode ir pelo caminho da obrigação ou pelo caminho da constatação lógica. Se Deus diz que é quem é, se eu creio no Deus que Ele é quem é, então faz todo sentido que Ele passe a ser a minha prioridade. Você entende isso? Porque as pessoas constroem Deus que parece que são deuses menores, aonde Ele tem muitas atribuições do dia e correrias do dia, e se der tempo Ele vai pensar nas coisas de Deus. Nesse tipo de sistema, eu nem entendi quem é Deus e a coisa não vai, queridos. Eu entendendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Você sabia que Ele é o Criador de todas as coisas? Amém ou não amém? Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. Tudo que você vê, dá uma olhadinha para as coisas e veja a dimensão delas e veja o tamanho desse Deus. Olha o tamanho desse Deus.
E quanto mais você vai se aproximando de entender um pouquinho desse tamanho, a necessidade vai bater a porta. Fala, não, espera aí, um Deus desse tamanho, eu preciso conhecê-lo, eu preciso entendê-lo melhor, eu preciso mais desse Deus, eu quero mais desse Deus. Você vê como é uma constante, uma lógica, que uma coisa vai puxando a outra? Porque, queridos, eu não canso de dizer uma coisa, quanto mais a gente evangeliza pessoas, o que mais se ouve sempre é: eu amo a Deus acima de tudo. Deus é mais importante do que tudo. Mas a prática de vida não diz isso. A prática de vida não diz isso. Não diz. Às vezes eu jogo futebol com alguns colegas que, se você ligar agora e falar que tem um jogo daqui a pouco de futebol, eles dão um jeito e estão lá. Vão dar um jeito, vão estar lá, vão jogar bola, meio cansado do trabalho. Tem uns que às vezes saem do plantão e vão direto para o futebol. Tenta fazer isso para uma reunião espiritual, para um momento de oração, para um evangelismo, para estar numa igreja, para alguma coisa que a gente sabe que reflete o caráter de Deus. Não vai ser a mesma atitude. Mas a gente diz, não, Deus é mais importante do que tudo. Será? Será? Então eu preciso, queridos, estar ligado a esta compreensão. Isso precisa estar claro. Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele é o teu Pai. E Ele quer relacionamento com você, e Ele quer mais tempo com você, Ele quer revelar os propósitos que Ele tem sobre a sua vida, Ele quer mostrar o que Ele tem para você, Ele quer que você tenha desejo em conhecê-lo, estar aqui porque ama, estar aqui porque precisa, estar aqui por causa dEle. É isso que vai te fazer você crescer espiritualmente, entender os planos dEle, caminhar para frente, e o restante, queridos, não tenha dúvida, Ele vai te surpreender, te abençoando. E até nos momentos difíceis você passará dando glória a Deus. Porque quando você está nessa ligação, queridos, o restante é automático. Por isso que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele não diz, posso todas as coisas porque sou corajoso, posso todas as coisas porque manda vir no peito porque eu consigo. Ele está dizendo, porque eu aprendi a passar por necessidade, eu aprendi a ter bastante, e passando por todas as situações, eu posso todas as coisas agora, naquele que me fortalece, aleluia. Nós somos construídos nisso. Quantas vezes ouvimos histórias, ou já presenciamos, aquela casinha lá de chão batido, chão de terra, mas que quando você chega lá tem uma presença gloriosa dentro daquele lugar. Não tem freezer, não tem micro-ondas, não tem lavar-roupa, não tem isso, não tem aquilo, mas tem alguma coisa diferente dentro daquela casa. O que é? É comunhão com Deus, é presença de Deus, é a paz de Deus, é a glória de Deus. Isso está disponível para mim e para você o tempo todo, queridos. Se existem coisas nessa terra que estão roubando a nossa paz, talvez estamos errando o endereço da paz. E o endereço da paz é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que você mais precisa. E é nisso que a gente precisa intensificar a nossa busca. Busque mais e mais a Deus. E aqui eu quero fazer uma reflexão para a gente caminhar para o fechamento sobre o tema dessa campanha. Coloca o tema para nós da campanha lá, por gentileza, João. Intensificando a busca e conquistando em 2024. Não me responda, eu vou perguntar para você, mas responda para o Espírito Santo, ok? É uma pergunta retórica, só para você meditar e refletir com o Espírito Santo. Qual dessas duas palavras é mais forte, ou te causa assim, mais desejo? Intensificar a busca ou conquistar em 2024? Não responda, pensa, responda para o Espírito Santo. A proposta aqui é que uma coisa resulte a outra. Uma advém da outra. Então, o objetivo é que
intensificando a busca, a gente alcance. Mas todos nós gostamos de alcançar, de conquistar, e que seja agora, e que seja já, e que seja para ontem, né? Quem que não gosta de conquistar? Quem que não gosta de receber? Então, se a gente olhar para as duas expressões, provavelmente a de baixo tem um glamour a mais. Mas a gente sabe que a gente precisa, até em caixa alta, maior, inclusive as letras, o intensificar a busca. E a pergunta para mim primeiro, e depois para você. Você tem coisas que você gostaria de receber ainda em 2024? Que você gostaria de viver esse ano ainda como testemunho? Se você tem, você entendeu a proposta, e muitas pessoas até vieram para frente para fazer a campanha. E aí vem a pergunta mais importante. Você intensificou a busca? O que você fez a mais nesse mês? O que você realmente fez diferente e falou, olha, eu estou agora buscando mais. Estou buscando mais agora. Esse mês eu realmente estou buscando mais do que o ano todo. Não precisa responder, tá? Para mim não, você responde só para o Espírito Santo. Guarda aí no seu coração. Eu não sei você, mas eu fiquei fazendo a minha autoavaliação. E na minha autoavaliação eu não senti que novembro foi um mês de intensificar a minha busca. Parece que foi mais um mês como outro mês, onde a gente está aqui buscando uma constância, buscando estar presente. Mas mesmo assim eu ainda quero receber ainda em 2024, amém? É mais fácil sempre a gente receber a bênção do que a condição, né? O condicionamento é sempre, não, tem uma condição ali, e a condição como é que fica? Deixa para lá a condição, e pela fé vamos receber agora a bênção. E a pergunta que a gente tem para fazer esse mexido bom aqui, é se eu quero receber em 2024, e tenho intensificar a busca, então o que me falta para que eu intensifique? O que me falta para que eu busque mais? O que está impedindo de eu crescer? O que está travando na minha vida espiritual? Você sabia que essa resposta ela pode mudar a sua história? Se a gente, queridos, tivesse uma clareza do que está impedindo a gente de crescer espiritualmente, e não só basta enxergar, eu acredito, eu estou falando no enxergar a partir do fazer, aquilo que gera fazer. Senão a gente só, não, eu sei qual que é o meu problema, mas eu não faço nada, vai continuar só sabendo. Então eu preciso fazer alguma coisa. Desse enxergar que eu estou falando, eu preciso enxergar qual é o meu problema e agir agora, para que isso seja mudado. Porque senão nós teremos chavões, queridos, nós teremos frases de efeito, nós teremos frases que são bonitas, mas que na prática a gente não está colocando em prática. O que deveria ter sido esse mês para nós? Um mês de mais jejum, de mais oração, de mais tempo com a palavra, quem sabe até mais tempo na oração aqui. Vai começar o culto às 3, eu vou chegar às 2 aqui, e vou buscar mais do que eu busquei todo esse ano. Eu vou evangelizar mais, eu vou cultuar mais, eu não vou faltar um culto, eu vou participar de cultos que eu não vinha, eu vou participar da oração das irmãs, eu não sei, eu vou fazer visitas em hospitais, eu vou fazer visita para gente que precisa. Fazendo um saldo do mês de novembro, a gente intensificou mesmo? Foi intenso? Foi realmente uma busca assim que, olha, fazia anos que eu não buscava desse jeito, fazia tempos que eu não tinha uma atitude igual a essa. Ou será que hoje nós podemos fazer uma oração de arrependimento, de confissão de pecados, e dizer, Senhor, nos perdoa. A gente precisa, sabe, entender quem Tu és. A gente precisa entender as prioridades da vida. A gente precisa agir mais, porque a gente sabe o que tem que ser feito. Todos nós sabemos. Eu converso com gente que nem vem na igreja, a pessoa já sabe o que é. E eu estou falando de gente, às vezes, que nem foi batizado, que nem foi discipulado, que às vezes nem leu a Bíblia uma vez, mas sabe o que precisa ser feito. O problema é fazer, né? Tanto é que Jesus fala sobre isso no capítulo 7 de Mateus. Ele diz a diferença
dos que praticam e dos que ouvem e não praticam. Os que ouvem e praticam estão construindo aonde? Sobre a rocha. E os que ouvem e não praticam? Sobre a areia. Os dois estão construindo. Os dois fizeram algo que parece bonito. Os dois estão morando ali, está dando tudo certo, até que alguma coisa dê errado. Até que chegue aquele grande dia. E isso aqui vai ser muito vento batendo em casa, irmão. Isso aqui vai ser muita ventania, muita água batendo contra as nossas estruturas. Como perseverar se a gente não construiu na prática isso? Então, enquanto eu orava sobre esse tema, o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração era isso. Nós falamos em intensificar, falamos em buscar, mas a pergunta que nós precisamos fazer é: fizemos isso ou ficou apenas uma bela expressão de fé? Belas expressões de fé, e eu não estou falando de expressões práticas, estou falando de expressões teóricas, elas não resolvem, queridos. Tanto que não resolvem que o nome mais poderoso sobre todo nome é o nome de Jesus. E no mesmo capítulo 7, que inclusive faz parte do contexto de Mateus, que ele está falando da prática, ele está dizendo que naquele dia muitos dirão em teu nome, em teu nome, em teu nome. Ele vai dizer o quê? Não vos conheço. Estão usando o nome que é sobre todo nome. Estão usando o nome que tem toda a autoridade. Mas eles não tiveram vida com Deus. Não tenha dúvida. Se existe alguém que quer te abençoar, esse alguém é Deus. Ele tem o melhor para você e para a sua família e para os seus planos. O teu foco precisa ser em relacionamento com Deus. Seja esse a partir das tuas práticas ou de perguntas básicas. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já declarou isso publicamente, sem vergonha nenhuma de ninguém, batendo no peito para quem quisesse saber e entender que você o aceita como único e suficiente Salvador? Você está com isso em dia ou está precisando renovar isso? Você já faz parte de um corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, você sabia disso? A Bíblia diz que Ele é a cabeça e nós somos o corpo, e você estar unido a esse corpo é bíblico. Você faz parte desse corpo, você já se batizou já nas águas. O batismo é uma declaração pública, de que você morreu para essa vida e está nascendo para Cristo. Você já fez isso? Você hoje tem feito o que mais para esse crescimento espiritual? Às vezes a gente já está no começo, essa coisa já está, né? Nos princípios básicos a gente já não está caminhando. Imagine se a gente aprofundar um pouco mais sobre missões, evangelismo e outras coisas, que aí é caldo mais grosso, aí é para quem já é maior na fé, aí já tem que ir para outros níveis. Mas o básico começa aqui. Como é que estão os nossos compromissos com Deus? Básicos. Tem gente querendo discutir, querido, ir à igreja, como se fosse uma luta ir à igreja. Luta será naquele dia que nós estivermos passando por gente da família entregando os outros para a morte, onde seremos odiados, e é bíblico, isso vai acontecer. E tem gente querendo discutir se é bom ou não é bom estar numa igreja assim, ó, cheio de ar-condicionado, cadeiras, um louvor maravilhoso. Quer dizer, isso aqui não tem luta, irmão. Isso aqui a gente se encontra, a gente se abraça, a gente sorri, a gente está junto. Isso aqui é bênção. O problema de a gente estar discutindo isso é que a gente não está se reunindo pelo propósito, que é o propósito. E o propósito é Ele. A gente está aqui porque amamos a Deus, estamos aqui porque Ele é o nosso Deus, estamos aqui para engrandecer o nome dEle, estamos aqui para dizer: Tu és e não há outro, somente Tu és o Senhor e é Senhor da minha vida, aleluia. Vamos se colocar em pé, queridos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Consegue fazer essa conexão? Mateus 8:36. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Quer dizer, é possível a gente ganhar, no final a gente perder. E é só uma vez que a gente pode perder, querido. E vai ser a maior de todas as derrotas. A maior de todas. A irrecuperável. Irrecuperável. Não sei qual é o seu maior medo. Mas se o teu maior medo não for viver eternamente sem Deus, recalcule a rota. Recalcule a rota. Porque nada é mais aterrorizante. Inferno, queridos, é céu perto desta realidade. Viver sem Deus. Viver sem Deus, queridos, isso aqui é o pior de tudo. Não existe nada, pode ter Ferrari, pode ter tudo, pode ter mansões, pode ter tudo. Mas se chegar naquele dia, a gente não viu: vinde benditos de meu Pai e possuir por herança a terra que está preparada, de que valeu? De que valeu, queridos? Eu não estou aqui pregando contra os teus sonhos. Eu estou aqui blindando os teus sonhos. Eu estou aqui protegendo os teus sonhos. Eu estou aqui dando base sólida para os teus sonhos. Porque inclusive muitos sonhos e projetos só não acontecem porque a sua vida não está alinhada. E mesmo que você... E tem gente às vezes que até já conquistou coisas, mas que tem um vazio aqui dentro e sabe que precisam colocar as coisas em ordem. E enquanto não colocar as coisas em ordem, pode conquistar o que você quiser, pode correr atrás de mais um diploma, mais mansões, mais carros, pode correr atrás do que você quiser. O que falta é comunhão com o teu Pai. Não tem para onde você correr. Já ouviu pelo menos falar de um filho órfão? Quando ele fica sabendo que tem um pai vivo, o desejo dele de encontrar com esse pai, o desejo de querer conhecer esse pai, é um pouquinho do que é o real sentimento que temos quando estamos longe do Pai. O Pai tem propósitos lindos para a sua vida. Os planos de Deus são maravilhosos. A única coisa que você precisa é colocá-lo em primeiro lugar, amando acima de todas as coisas. E as próximas atitudes virão. Você vai intensificar a sua vida espiritual. Você vai intensificar. Você vai aprender que oração não é castigo, oração é comunhão. Você vai aprender que ler a Bíblia não é castigo, não é um hábito ruim, é revelação do Pai se revelando ao Filho, dizendo quem Ele é, dizendo o que Ele tem para a sua vida. Você vai descobrir que estar aqui também não tem dor nenhuma, ao contrário, estar aqui é casa de renovo, é casa de unção, é casa de comunhão, é casa de bênção, é casa de cura, é a casa do Pai. E é disso que se trata. Dá para melhorar? Amém ou não amém? Eita glória! Agora é bom de fazer apelo. Fazer apelo numa hora dessa é maravilhoso, porque fazer apelo tipo assim: vem receber uma chave, vem receber uma casa, vem receber um carro, vem receber uma bênção, aí é uma maravilha, né? Quem que não quer, né? Mas hoje eu quero orar por conserto. Hoje eu quero orar por arrependimento. Hoje eu quero orar por perdão. Hoje eu quero orar por a gente olhar e falar: Senhor, eu entendo que eu preciso melhorar. É em cima disso que nós vamos orar hoje. Eu não vou dizer nem se você quer, eu vou dizer se você tem coragem. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, eu vou orar com, porque eu sou um desses que já estou aqui na frente. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Muito mais, muito mais, muito mais. Temos alguém para começar pelo começo, né? Aceitar a Jesus e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, ou para voltar para Jesus? Se temos, dê um sinal com a sua mão. Temos aqui na frente uma pessoa. Pode vir um pouquinho mais para frente, querido. Obrigado. Temos mais alguém para aceitar a Jesus, ou reconhecê-lo, ou voltar para Jesus? Dá um sinal com a sua mão e nós estaremos orando junto com esta abençoada que está aqui. Começa dessa maneira. A primeira coisa é assumir a sua posição. Vivian, que bênção, Vivian. Que bênção. Que maravilha. É a maior e a melhor decisão. E você sabe que precisava, e não é de hoje, tomar essa postura. O Espírito Santo é que te levou a esse momento. E uma nova história começa a ser gerada a partir de hoje, em nome de Jesus. Repita comigo, Vivian. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha história em tuas mãos. Que o teu sangue purifique a minha história com o teu perdão. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu sou teu, eu te amo. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pai, nós selamos essas palavras, Pai. A partir de hoje, Pai, que o Senhor esteja construindo tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida da Vivian. Que o Senhor esteja, Senhor, colocando as coisas em ordem, mas em primeiro lugar, ela na posição de filha, conhecendo o Senhor mais e mais e mais. Que essa aliança, Pai, que ela está hoje, Senhor, aqui recebendo, que ela está hoje aqui fazendo, Pai, ela seja perpétua, assim como todas as alianças que são feitas contigo, que são para a vida eterna, Pai. Assim nós oramos e abençoamos a vida da tua filha, em nome de Jesus. Ô glória! Queridos, hoje nós vamos mudar um pouco a posição. Como eu disse, não é dia de pedir alguma coisa, a não ser arrepender-se, de pedir perdão. Quem sabe está olhando e falando assim: eu devia ter intensificado mais, eu busquei pouco, faltou tanto. Então vamos dobrar os joelhos e vamos conversar com o Pai. Seja o nosso momento de quebrantamento, nosso momento de arrependimento. Pai, neste momento estamos nós, Pai, na posição, Senhor, de reconhecer a Tua grandeza e a nossa pequenez. Estamos nós aqui, Senhor, para reconhecer pecados e para pedir perdão e para se arrepender e para falar: Senhor, te queremos mais do que conseguimos produzir. Te queremos mais do que nossas atitudes estão sendo coerentes, Pai. Quantas vezes a incoerência do que falamos e do que fazemos, Pai, tem nos atrapalhado a viver a vida e viver o melhor de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu te peço, Senhor, aqui, que o teu perdão esteja fluindo neste lugar, Pai. Que não haja culpa, que não haja nenhum tipo de acusação, nenhum tipo, Senhor, de legalidade diabólica, tentando travar a vida, atrapalhar, Pai. Mas em nome de Jesus, que a legalidade do céu esteja presente neste lugar, derramando o teu sangue, perdoando e purificando, Senhor, e nos fazendo, Senhor, ir para este lugar do qual a gente, Senhor,
nunca deveria ter saído, Pai, que é esta comunhão máxima contigo, Senhor. Eu sei que aqui nessa terra tudo é limitado, eu sei que aqui nessa terra, Senhor, ainda não conseguimos viver o pleno, mas o Senhor tem o pleno para nós, o Senhor já construiu o pleno para nós, e que a gente avance nesse crescimento espiritual, Pai, que a nossa vida passe a ser não só uma campanha de intensificar, não só uma campanha de busca, mas que seja, Senhor, o estilo de vida de cada um de nós, numa perseverança contínua de buscar mais a Tua presença, de orar mais, de jejuar mais, de consagrar mais, de santificar mais, de congregar mais, de evangelizar mais, de falar mais do Teu amor, de fazer e de cumprir o Teu ide, e de praticar a Tua palavra, e não ficar apenas sendo ouvintes ou apenas conhecedores. Nós queremos viver o Evangelho, Senhor, não apenas saber o Evangelho, nós queremos colocar em prática o Evangelho na nossa casa, na nossa vizinhança, onde nós estivermos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que não haja nenhum tipo de pecado aqui, haja neste ambiente a Tua santidade sendo gerada através do perdão que há no sangue de Jesus. Levante-se, querido, crendo que não há culpa e não há pecado. E agora, nesse momento, para finalizar, eu quero que você gere uma oração no seu coração. Feche seus olhos, eleja agora uma área da sua vida que você buscará crescer, melhorar, pelo menos uma. Não faça muita. A gente se perde às vezes nas metas. Eleja uma área que você vai melhorar, uma coisa que você vai buscar. Daqui para frente você vai melhorar, e depois você vai pensando em outros, mas hoje é uma área que você crescerá, que você vai romper, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual é a área que cada um está falando, mas eu te peço, receba agora, Senhor, no trono da Tua glória esses propósitos. Espírito Santo, nós precisamos da Sua ajuda. Pela nossa força física a gente não consegue, mas revestidos da Tua presença, revestidos do Senhor, com certeza a nossa vida glorificará o Teu nome. Que seja, Senhor, hoje, aqui nessa tarde, eu profetizo que assim é, um romper de um novo momento espiritual na vida de cada um dos Teus filhos. E esse romper, ele vai, Senhor, estar também transbordando na área material, mas ele vai, Senhor, começar no espiritual. Aquilo que estava travado na vida, Senhor, desta pessoa, aquilo que estava travado, Senhor, em qualquer área, a partir deste compromisso crescente e melhor, com toda certeza, em nome de Jesus, veremos e viveremos as Tuas promessas. Isso se transformará em vitória para a glória do Teu nome, Pai. Aquilo que estava travado, Senhor, hoje está destravado. Aquilo que não estava progredindo, a partir de agora começa a melhorar, a crescer, a evoluir, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim nós oramos por libertação, por bênção e por uma vida espiritual mais abundante, em nome de Jesus. Levante a sua mão e dê uma palavra de amor a Deus, de gratidão. Diga algo belo ao Senhor, do fundo do seu coração. Olhe para Ele e diga o que Ele é para você. Receba, Senhor. Receba adoração. Receba adoração. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba. Receba. É o Senhor Deus poderoso.
digno, digno de louvor, digno, digno de louvor. Tu és santo, aleluia, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Dê uma salva de palmas para Jesus, mistura com Deus. glória a Deus. Aleluia, você está sentindo? O nome disso é comunhão, o nome disso é vida com Deus. Que benção, vida em Cristo. Semana que vem começamos a nova campanha. Esperamos você aqui com o coração agradecido. E eu te desafio a você agradecer até por coisas que você está pedindo a Deus. Quem sabe você está pedindo para uma libertação dentro da sua casa, alguma coisa que ainda não aconteceu. Eu te desafio você pela fé já começar a agradecer nesse mês. E vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Jonas, nos impetra a bênção apostólica aí, na gentileza. Das suas mãos, querido. Que o Senhor te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a bênção de Deus jogue por terra toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra negativa que alguém disse, ou até mesmo que você disse em algum momento da sua vida. Que a bênção de Deus agora jogue por terra toda artimanha incerta do inferno. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele possa te proteger, te dar livramento, que a proteção dele esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que Ele levante o rosto dele sobre você, Ele traga luz, que toda a escuridão que se instalou na sua vida, ou em alguma área da sua vida, que a luz do Senhor brilhe agora, e que toda a escuridão bata em retirada, e que o Senhor te dê paz, independente do que você esteja vivendo, haverá paz na sua vida, haverá paz do Senhor, porque é uma promessa de Deus, que a presença dEle traz paz, traz alegria, traz cura, traz libertação, traz gratidão. Que o Senhor te dê paz, porque a presença dEle é na sua vida. Que Ele te leve para casa debaixo de bênção e proteção, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Cumprimente seu irmão, que bom que você veio. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que